As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. Estamos aqui ao vivo pela Rede TVM, porque hoje é quinta-feira e quinta-feira às 22 horas é a hora do programa Presença Espírita. E muita gente fica esperando esse horário, não é, Eulécia? Essa a gente sabe, cercam a gente na rua, telefonam, né, que estão gostando do programa e ficam aguardando, que realmente que não perde o programa e deixa-nos muito contentes e felizes por um ânimo, um incentivo, uma motivação para a gente estar aqui toda quinta-feira, né? É verdade. E toda última quinta-feira do mês, nós realizamos um programa que a gente sempre fala que é especial, que é o nosso programa de perguntas e respostas, porque o Espiritismo, ele nos explica tão bem as questões transcendentes da alma, que quanto mais a gente estuda, mais a gente quer aprender. Então, é muito comum as perguntas chegarem aqui no Presença Espírita, através do Facebook, de várias maneiras, de várias formas, sobre vários assuntos, pelo telefone, pelo Facebook, e a gente não tem condições de responder tudo no mesmo programa. Então a gente vai guardando essas questões e chega na última semana do mês, nós nos juntamos, daqui a pouco nós receberemos a Patrícia Giardini, para responder essas questões que foram ficando ao longo do mês. E esse mês foi interessante porque nós falamos sobre assuntos, como na semana passada, né, Eulécia? Assuntos sobre imortalidade da alma, que é uma grande dúvida também, sim, né? É dúvida e difícil de entender também, né? Isso, como é que nós continuamos, né, a vida futura? Como é que nós continuamos do outro lado? Porque segundo as várias crenças, as crenças cristãs, todas acreditam na imortalidade da alma, mas cada uma à sua maneira, né? Alguns acreditam que a alma fica dormindo, esperando o juízo final, né? Outras que a alma pode ser julgada e direcionada para o céu, para o inferno. O Espiritismo dá essa noção mais aberta da vida futura, né, Lécia? Do que vai acontecer conosco do outro lado da vida. E uma questão muito interessante que chega até nós é por que nós sofremos, né? Então as pessoas querem saber, precisamos sofrer para evoluir? E na verdade os espíritos nos dizem que a própria encarnação num corpo físico, por si só, já é um sofrimento para a alma. A alma que é livre, que consegue expandir os seus sentidos, que consegue ter uma percepção grande, olhar e sentir, ouvir sem os ouvidos da carne quando está desencarnada, ao chegar no corpo físico, ela fica limitada pelos 5 sentidos. Um corpo denso, um corpo pesado, um corpo que sofre restrições, isso reflete na alma. Então a própria encarnação, o nascimento num corpo físico, já é um processo doloroso para a alma, mas que a ensina, que a educa através de vários processos educativos. E a dor é um processo educativo. Porque se Deus é justo, Ele não quer o sofrimento de seus filhos. E se Deus é bom, nada acontece por acaso, tudo tem um significado. E muitas dores somos nós que provocamos, com as nossas escolhas equivocadas aqui na Terra, porque somos espíritos em luta ainda, e muitas dores nós trazemos de outras existências, também por dificuldades que plantamos no passado, e o resultado é o sofrimento, não porque Deus quer, mas porque a lei da causa e efeito tem uma lei que tudo rege, sim, não é, Eulécia? Existe uma lei, porque Deus não nos criou para sermos, para sofrer.
Não fomos criados para isso. O sofrimento vem, como você falou, decorrente dos atos que nós praticamos. Então, por que nós temos diversas existências? Por que hoje eu estou aqui com a Eulécia, o meu marido que foi essa encarnação, numa outra pode ter sido meu filho, meus filhos dessa podem ter sido meu esposo, meus desafetos do passado. Então, por que será que nós temos que vir em diversas vidas e de termos diversas experiências? Nascemos ricos numa, pobres em outras, com mais deficiências orgânicas numa, com plena saúde em outras existências, em diversos países do planeta, com culturas diferentes, com hábitos diferentes. Por que há necessidade disso? Justamente porque nessa soma dessas experiências vividas, nessa somatória, nós vamos aprendendo. Mas não é só aprender a teoria para ter para você. É isso que às vezes o ser humano erra, porque ele adquire o conhecimento, como já teve séculos passados, já era assim, o conhecimento estava fechado em templos, com pessoas que tinham poder daqueles conhecimentos. E hoje nós sabemos que não, o conhecimento que nós temos que pôr na prática. E quando você põe esse conhecimento na prática, na vivência do nosso dia a dia, que já me perguntaram muitas vezes, mas o que essa vivência, você fala para a gente colocar, aprender as lições de hoje para pôr na vivência do nosso dia a dia. Porque se você tem o conhecimento, você fica para você acumula ele não te agrega teu espírito. Mas quando você põe o teu conhecimento na vivência do dia a dia, mostrando o amor, então quando você demonstra esse amor com a convivência com as criaturas, esse é o elo que nos liga a Deus. E quando nós nos ligamos a Deus, nós paramos de errar. Aí quando nós paramos de nos equivocarmos na nossa existência, aí nós paramos de sofrer. E é isso que é difícil às vezes as pessoas entenderem e falam que os espíritas gostam de sofrer, que bendizem o sofrimento. Nós bendizemos sim o sofrimento, mas não nesse sentido de ser masoquista. Não, obrigada. Não é nesse sentido de ser masoquista, mas no sentido de saber que bom que eu estou pagando os meus débitos do passado. Porque se eu estou sofrendo hoje, se eu estou passando dificuldade, é porque eu semeei no passado. Então, é a lei de causa e efeito, não é castigo de Deus, não existe castigo. Essa palavra aqui é muito mal empregada quando você fala de Deus. Né? É muito equivocada. Deus não castiga, não existe inferno, não existe purgatório. O inferno somos nós mesmos que fazemos nesta vida. Não precisamos morrer, desencarnar para irmos para o inferno, para o purgatório, para o céu. Nós é que construímos a nossa existência através dos nossos atos. E por isso que nós ficamos assim muito felizes de estar aqui toda quinta-feira, procurando passar um pouquinho o que a gente sabe, o que a gente aprendeu na doutrina, justamente não para tornar as pessoas espíritas, não, o objetivo nosso não é esse. O objetivo é a pessoa aprender, ter o conhecimento para pôr à prática do seu dia a dia e para ela poder viver melhor e entender melhor a sua existência, não maldizer Deus, não maldizer a família, não maldizer os amigos, não maldizer fulano e beltrano, não. Se eu estou passando por isso, é porque eu semeei no passado, então estou colhendo agora. E é interessante que a dor, o sofrimento, nós sempre saímos das situações difíceis muito mais fortalecidos. É aí que está o caráter educativo da dor. Ora, se Deus é justo, nada na nossa vida acontece por acaso. Deus escolheu hoje aquele para sofrer, aquele para morrer de um acidente violento, aquele para cometer suicídio. Isso não existe nas leis de Deus. Quando nós passamos por algo que gera em nós dor e dificuldade, é que estamos dando uma resposta ao universo. De alguma maneira, lesamos as leis de Deus. E se Deus é amor, Ele quer a nossa felicidade e não o nosso sofrimento.
Assim, de maneira que quando nós passamos por qualquer situação que gere dor moral ou dor física, é necessário buscarmos o equilíbrio e a lição por trás disso, para que saiamos cada vez mais forte. E se for a quitação de uma promissória, de uma duplicata do passado, melhor ainda, porque é sinal que estávamos preparados. Porque se Deus é sábio, Ele não impõe nenhum tipo de provação ou dor se nós sucumbíssemos a isso. Quando passamos por nossas provas ou por expiações que são sofrimentos mais difíceis, de problemáticas do passado, nós só conseguimos passar porque nós estamos preparados para isso. E quando você falou em promissórias, é bom lembrar que essa analogia dá para falar com o sofrimento. Então, se você vai pagar uma promissória, uma duplicata, uma dívida, é porque você tem dinheiro. Então, se nós estamos passando sofrimento, é porque nós temos condição de pagar aquilo ali, né? Exatamente. Né? Você não precisa ficar sofrendo. E quando nós temos uma dívida, a pessoa que tem a consciência e a moral, ela quer se livrar logo daquela dívida. Então, nós espíritos imortais somos assim. Nós podemos passar por várias encarnações com débitos lá no passado, mas um momento isso vai nascer no nosso interior, essa necessidade e essa vontade de quitar o débito. E aí vem as escolhas das provas, as escolhas das existências com dificuldades, mas nós podemos ter certeza que ao voltarmos para o mundo dos espíritos, voltaremos com peso a menos nas nossas costas e com a sensação do dever cumprido, a sensação de leveza espiritual e retornaremos felizes ao mundo dos espíritos. Nós vamos fazer um intervalo agora para que você possa pensar, refletir, mandar as suas perguntas, porque nós vamos voltar agora com aquele bate-bola de perguntas e respostas, e são muitas hoje. Vamos tentar responder a todas elas com a sua participação. Nós já voltamos com o segundo bloco do programa Presença Espírita. Olá, retornamos para o segundo bloco do programa Presença Espírita, o programa que leva até você a visão espírita a respeito da vida e de seus valores. E mais uma vez, como é costume do nosso programa, ao final nós faremos o sorteio de uma obra. Desta feita, a obra é Fonte Viva. Fonte Viva faz parte de uma coleção de livros de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Integram esta coleção livros como Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Ceifa de Luz. Todos eles da autoria espiritual de Emmanuel, como eu já disse, e pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. São livros que são muito utilizados para fazermos o Evangelho no lar, assunto que nós trataremos ainda hoje, porque são muitas as dúvidas das pessoas que assistem o nosso programa. E eu tomo a liberdade de fazer a leitura para vocês de um trechinho, que diz assim: que a cada hora surge o impedimento inesperado. É o parente frio e incompreensivo, a secura dos corações ao redor de nós, o companheiro que desertou, a mulher que desapareceu perseguindo objetivos inferiores, o amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberando atrasar a jornada, o cooperador que a morte levou consigo, o ódio gratuito, a indiferença aos apelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia. A Boa Nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo o impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e luz que nos está proposta. Então, cada mensagem deste livro é um convite à reflexão, um convite a seguirmos um caminho que certamente nos levará a chegar de forma mais rápida ao bem, à felicidade, à paz de espírito que todos nós almejamos. Então, se você deseja receber essa obra de forma gratuita, tente através do nosso Facebook, comente a nossa página e assim você estará automaticamente concorrendo ao livro.
Se você não for sorteado, poderá procurar esta obra, dentre outras, na Livraria Educadora, na Livraria da União Regional Espírita, lá no Shopping Antártica, na internet, na livraria, no site da Livraria Mundo Espírita. Enfim, há um cabedal, uma coleção, uma biblioteca esperando a nossa leitura e o nosso entendimento, e você é o nosso convidado especial a se deleitar das obras espíritas que tanto nos educam e fazem compreender a vida como ela realmente é. Silvia, agora é com você. Hoje nós estamos realizando um programa de perguntas e respostas e vocês nos enviaram tantas perguntas ao longo desses meses e nós juntamos aqui uma quantidade grande. Eu começaria com a Eulécia, perguntando se o Evangelho no Lar é uma obrigação ao espírita, à família espírita. Eulécia. Na verdade, o Evangelho do Lar não é uma obrigação, mas nós sentimos a necessidade de fazê-lo porque a hora que nós fazemos o Evangelho no Lar, que nós abrimos o Evangelho, que nós abrimos uma página, como a Patrícia falou, um dos livros, Fonte Viva, que se usa, Pão Nosso, toda essa série e outros mais, nós trazemos Jesus dentro do lar, nós trazemos Jesus para dentro do lar. Por quê? Então, quem que não quer a presença de Jesus na nossa casa? Como que ele vem? Quando nós nos reunimos em seu nome, nós colocamos uma jarra d'água, um copo d'água. Não importa se a família inteira não participar. Se tem alguém que não queira, não tem importância. Nem que seja você sozinho, mas faça o Evangelho. Porque quando você abre o Evangelho, quando você faz as suas orações, suas vibrações, você está se conectando com o alto. Você procurando, então quando você se conecta com o alto, você atrai espíritos bons, você traz o teu anjo da guarda, você traz o teu santo protetor, não importa a nomenclatura que se dê. O importante é que neste momento nós consideramos um momento assim sublime, sagrado, de muito respeito, porque é o momento que nós vamos receber Jesus dentro do nosso lar. Não que Jesus venha, nós sabemos que ele é o espírito mais evoluído que esteve aqui na Terra, então é como um presidente tem os seus ministros, vem os outros espíritos superiores que vêm dentro da nossa casa, trazendo bem-estar, trazendo a satisfação, trazendo alegria, desanuviando o ambiente, que por vezes nós estamos assim, tão atribulados, tão envolvidas com a nossa vivência, no nosso dia a dia, com as nossas situações problemáticas, que nos esquecemos que nós aqui não estamos sós. Esquecemos, às vezes se desespera, achando que Deus esqueceu de nós, mas na verdade nós não somos esquecidos, porque todos nós somos seres sagrados, todos nós somos criados simples e ignorantes, e todos nós somos criados por Deus. Então, se nós somos uma obra de Deus, ninguém vai criar uma obra e deixar ao léu abandonar, seja lá o que for que criamos. Então Deus não iria fazer isso. Se por vezes nos sentimos desamparados, sozinhos, abandonados, é porque nós nos colocamos nessa posição. É isso que nós tentamos assim falar, como já falamos hoje, tentamos falar que nós temos que lembrar de Deus, nós temos que lembrar de Jesus, nós temos que trazer Jesus dentro da nossa casa, através do Evangelho, através da nossa boa conduta, através do nosso proceder. Não importa aquilo que nos fazem aqui, nós não vamos ficar revidando, tendo sentimento de vingança, não. O problema é da pessoa. Se a pessoa nos castigou, nos fez o mal, nos fez alguma coisa, essa pessoa está doente do espírito. Então, se uma pessoa está doente, ela precisa de remédio, ela precisa de medicamento. E qual é o medicamento que a gente pode dar quando uma pessoa está doente da alma? É a oração. A oração é o remédio para uma doença da alma. É a vibração. E é isso que nós fazemos no Evangelho no Lar. Bom, eu gostaria agora de perguntar para a Patrícia. Patrícia, qual que é a melhor forma de nós encararmos a morte? Existe muita dúvida sobre esse momento. Será que nós sofremos? Será que é doloroso? Será que nós somos recebidos pelos nossos entes queridos? Como é que eu devo me comportar aqui na Terra para ter esse momento tranquilo, sereno? A morte sempre é um mistério
né? Como se a gente pode usar essa palavra, mas é um mistério que nós encaramos dessa forma porque nós queremos. Porque se nós pararmos para pensar, e nós devemos parar para pensar nisso, a doutrina espírita nos convida a pensar na morte, nós vamos imaginar a primeira coisa, que é a coisa mais certa que existe, é o fato mais certo depois que nascemos, né? Então a morte atinge a todas as pessoas, de forma indiscriminada, mas cedo ou mais tarde nós chegamos lá. Por quê? Porque faz parte da lei natural, é um acontecimento de transformação. E a doutrina espírita, ela nos ela nos ensina que a morte apenas é uma transferência de domicílio. Nós passamos do domicílio carnal, aqui onde nós nos encontramos, e viveremos então, Silvia e Eulécia, em um outro domicílio, que é a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. Então, Santo Agostinho, ele nos dá lições enormes e muito sedimentadas acerca desse assunto, mas em especial sobre a morte, nos fazendo refletir. É como se nós vivêssemos todos os dias como se fossem aquele último dia, né? Como se fosse o último instante. Então, viver todo dia como o que iria acontecer comigo, para onde eu iria se eu morresse hoje. Se nós vivêssemos assim, se nós conseguíssemos viver assim, nós certamente viveríamos melhor, viveríamos de uma forma mais plena, buscando o que realmente a gente entende na doutrina espírita como sendo o ser imortal, a imortalidade da alma. Somos todos seres imortais. Então, conseguir estudar um pouquinho e trazer para nós os conhecimentos que nós temos das doutrinas orientais, que encaram a morte como um rito de passagem, como uma festa para alguns, né? A gente sabe, é dolorido, é sofrido, porque há aquela separação entre aquelas pessoas que convivem, que se amam, mas é um momento que todos nós vamos passar e para o qual nós devemos estar preparados. Preparados para essa transformação, preparados para essa mudança de domicílio, preparados para essa nova vida que nós não lembramos, mas tantas vezes já passamos por isso. Então não devemos nos abalar diante disso. Isso mesmo porque nós saímos do corpo, mas nós não saímos da vida. A vida continua intensa, continua dinâmica do outro lado. Engana-se, né, Patrícia, quem imagina que vai para o sono eterno, para o descanso eterno, né? Nós teremos muito trabalho do outro lado, porque a vida realmente nos espera com todas as boas expectativas para além do túmulo. Nós vamos fazer um intervalo agora e você pode continuar mandando perguntas sobre vários temas. Nós vamos ainda ter 2 blocos pela frente e vamos continuar respondendo. Já voltamos. E nós voltamos com o 3º bloco do programa Presença Espírita, hoje com a Eulécia Rezende e a Patrícia Giardini, e nós estamos aqui respondendo perguntas e mais perguntas. Tem uma aqui que é interessante e que as pessoas perguntam para nós: por que a doutrina espírita é uma religião que não tem cultos exteriores? Não tem cerimônia de casamento, não tem cerimônia de batismo, não tem missa ou algo parecido, ou um culto. Por quê? A religiosidade, ela é uma condição humana que permite a ligação nossa com Deus. E essa ligação, ela é muito íntima, ela é muito individual, é uma relação de pai com filho, de criatura com Criador. E Deus sabe da nossa intimidade, só Deus sabe quem nós somos. Então, a doutrina espírita nos ensina que nós temos que, enquanto estamos encarnados, fazer uma profunda reforma íntima, moral, para que nós saiamos daqui melhores do que quando chegamos. E é uma batalha árdua nós nos transformarmos. Nós chegamos trazendo muitos defeitos, muitas inseguranças, muitas tendências às vezes para as coisas ruins. Então a encarnação, ela serve para isso, para um autoburilamento. Muitos cultos exteriores distraem a alma para o seu verdadeiro sentido, significado e objetivo nesse mundo, que é essa melhoria íntima.
Eu me lembro da passagem evangélica que Jesus diz: nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, de que nos vale participar de um culto que muitas vezes nós falamos da boca para fora, ou usamos apenas os nossos lábios, se dentro do coração nós não estamos sentindo absolutamente nada? Então, nós devemos buscar melhorias internas através de um esforço próprio que nem muitas vezes necessitamos frequentar esse ou aquele ambiente para que isso aconteça, porque a nossa transformação ela se dá no dia a dia, na luta, no trabalho, no relacionamento humano. Kardec também dizia que a maior caridade que nós podemos fazer é divulgar o Espiritismo. Como é que nós divulgamos o Espiritismo? Só fazendo palestra? Só escrevendo um livro? Nós divulgamos o Espiritismo através do nosso comportamento cristão, na linha reta, no caminho reto. Aí as pessoas podem apontar: olha, aquela pessoa é espírita, olha como que ela se comporta. Então é por isso que o Espiritismo não tem a necessidade, os Espíritos nos ensinam que não há essa necessidade de um culto exterior para nós mostrarmos o nosso amor a Deus. Que a outra passagem evangélica também fala: antes de oferecer a sua oferenda ao altar, reconcilia-se logo com o seu inimigo. Esse é o sacrifício mais agradável a Deus. E nós vamos falar de uma questão que deve fazer parte dessa nossa reforma íntima, desse nosso autoburilamento, que é o perdão. Eulécia, quando nós temos um desafeto, um inimigo, e nós, por nosso esforço próprio, nós o perdoamos dos erros que ele cometeu, mas ele não nos perdoa dos erros que nós cometemos em relação a ele. Como é que fica essa situação? Esse laço de ódio, de ressentimento, ele continua firme? Não, não continua, Silvia. Quer dizer, quem não perdoa só tem a perder. Porque ela está dando energias para um sentimento negativo que, com o tempo, ela vai transformar-se numa doença. Nós sabemos disso. Ela vai afetar o seu organismo, o seu físico, o seu psicológico também. Porque a pessoa que vive no ódio, que vive com vingança, com raiva, e só com aquelas querelinhas do dia a dia, como a gente fala, porque fulano fez isso, porque às vezes não é grandes problemas que a pessoa não perdoa. Às vezes são aquelas coisinhas do dia a dia, da convivência, que realmente é o mais difícil. São essas coisinhas pequenas em que você convive diariamente com as pessoas, em que as pessoas todo dia estão te cutucando, estão te incomodando, estão te perturbando, estão trazendo só coisas negativas. Nós perdoamos. Agora a pessoa, se não perdoa, aí o problema é dela. Mas você vai ajudar essa pessoa também a perdoar, porque se você a perdoou, ela continua na mesma sintonia, continua no mesmo patamar, você com a tua vibração, você com o teu perdão, aquilo vai transformando-se, aquilo é uma energia positiva que vai envolvendo essa criatura de Deus, e é como se fosse assim, tirando as camadas como uma cebola, e tirando aquelas camadas de ruindade, entre aspas, dela, e ela um dia ela vai acordar para a realidade, que é a vida espiritual. E nós sabemos que para acordarmos para a realidade da vida espiritual é através da morte. Como a Patrícia já falou nesse assunto, e nós só podemos adentrar bem do lado de lá quando nós vivemos bem aqui embaixo. Então, a maioria das pessoas tem muito medo da morte, tem medo disso, medo daquilo, mas na verdade nós temos que aprender a viver, a conviver com os nossos semelhantes, né? Procurar perdoar, procurar ver as qualidades das pessoas, porque não tem pessoas erradas e pessoas completamente certas, e sim, todos nós temos nossas falhas. Então, procurando a ver as qualidades das pessoas, nós realmente teremos assim, mais tranquilidade e paz na nossa vida. E sempre pensando, né, Silvia, que se uma pessoa não perdoou,
ela realmente é uma pessoa doente, né? Então, vamos fazer uma vibração para essa criatura, um dia ela acorda. Quem tem mais capacidade deve ajudar aquele que tem menos capacidade. Então, se o nosso coração... Sempre o melhor, tem que dar o exemplo por menos bom, né? Porque se a gente já está preparado para o perdão, já temos essa capacidade, que também é uma atitude que requer de nós minimizar a vontade, minimizar o nosso orgulho, né, para perdoar alguém. Sim, é isso que nós estávamos falando já no início, né, que nós temos que realmente pôr em prática o que nós sabemos, porque o conhecimento nós temos. Nós temos de diversas encarnações, a religiosidade, né, temos, como você comentou, essa religiosidade, ela está dentro de nós, só que nós temos que colocar ela na prática do dia. A religião não é você dar o teu obro, não é dar o teu quinhão, a tua contribuição, a tua parte financeira para a tua igreja, o teu templo, e acha que está tudo bem, eu já fiz a minha obrigação, eu fui tal horário na igreja, no templo, fiz a minha obrigação. Não, nós temos que pôr a nossa religião na vivência do nosso dia a dia. Então nós temos que ser religiosos, cristãos, na verdade, a palavra mais correta é sermos cristãos, é todos os momentos da nossa vida, nas dificuldades, nas alegrias, nas festas, né? Porque agora vamos comemorar alguma coisa boa que aconteceu na nossa existência, nós vamos fazer uma extrapolar, vamos usar bebidas alcoólicas até não poder mais, ter estado de coma, não é isso. Nós vamos festejar nos agradecendo a Deus. É uma coisa importante que a gente esquece de fazer, é agradecer. Agradecer as pequenas coisas que a gente tem, né? Aliás, isso a gente deve fazer todo dia, ao dormir e acordar. A gratidão a Deus por tantas bênçãos que nós recebemos. Incontáveis as bênçãos que nós recebemos por dia, que caem do céu sobre cada um de nós. Nós não temos a noção. Porque a gente sempre imagina, né, Patrícia, que a bênção é algo grandioso. E são nas sutilezas da vida que a gente vê quanto nós somos abençoados. Patrícia, até que ponto nós devemos sempre falar a verdade? Então, esse sempre falar a verdade, né, em todas as ocasiões, em todos os momentos da nossa vida, nós temos que levar de uma forma não absoluta, nós temos que relativizar esse conceito. Aprendemos com Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ele não disse, falareis a verdade e a verdade vos libertará. Então não é o tempo todo, porque nós temos que compreender que, embora a verdade exista, ela também é relativa. Nós não somos os donos da verdade. A verdade, ela não é completa, nós temos a nossa visão sobre ela, nós temos o que nós entendemos como verdadeiro. Então, sempre falar a verdade quando ela for dignificar, quando ela não tiver o intuito de vingança, quando ela não tiver o intuito de revide. O jovem hoje ele usa um termo que eu acredito que seja muito interessante para essa situação. Nós devemos ter noção, não ser um sem noção. Nós temos que falar a verdade quando a gente achar que aquilo vai fazer o bem para outra pessoa. Porque muitas das vezes a verdade, e a verdade que nós entendemos como a verdade verdadeira, não é essa. Simplesmente a nossa verdade, ela é um olhar. Então, até nesse momento, nós não devemos levar esse ensinamento a ferro e fogo. O que é a verdade para mim pode não ser a verdade para você. O que nós devemos sempre é ser leais, nós não devemos faltar com a lealdade, honestos consigo mesmo e com as pessoas que estão à nossa volta, querer para o outro, fazer para o outro o que a gente também gostaria de receber de volta, que é a lei de ação e reação. Então é importante, é interessante essa questão da verdade, porque muitas pessoas levam isso muito a ferro e fogo, achando que tem que dizer a verdade, custe o que custar. Então que esse conhecimento sobre a verdade também nos liberte, Silvia, Eulécia, também nos faça refletir sobre tudo aquilo que nós falamos, porque a palavra, ela tem um peso muito grande, a palavra, ela ecoa no universo, e ela, uma vez dita, nunca mais ela será apagada. Ela pode não ser ouvida por mim, mas ela pode ser ouvida por alguém que está à minha volta, encarnado ou desencarnado. Isso pode repercutir e acabar atrapalhando a minha vida.
Isso me fez lembrar das parábolas de Jesus, né? Que eram as verdades que não podiam ser ditas de maneira direta naquela época, porque não entenderiam. Então Jesus usou de metáforas, de metonímias, de várias figuras de linguagem, para que tudo chegasse a seu tempo até nós, hoje com maior entendimento, e pudéssemos entender de uma maneira profunda. Então ele disse as verdades de uma maneira suave e metafórica, porque a população da época na Terra não entenderia. Por exemplo, falar da reencarnação de uma maneira aberta, quem entenderia, né? Muitos poucos. Então essa pergunta e essa resposta da Patrícia foi realmente bastante esclarecedora, mas agora a gente vai para o intervalo, o último bloco já? Nossa. E voltamos com o último bloco do programa. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita e agora uma pergunta um pouco dolorosa, né? Por que o índice de suicídio é tão alto no mundo? O Emmanuel, ele é bem doutrinário, ele é um espírito bem... Ele é de falar a verdade, né, Patrícia? Ele estava falando de falar a verdade. Doa quem doer. Ele é de falar a verdade e ele fala que o suicídio é um ato de rebeldia diante de Deus. Porque é aquilo que a gente falava, nós recebemos tantas bênçãos e a dor e o sofrimento, ela não chega por acaso. Como nós falávamos no início, Deus é tão sábio que tudo o que acontece para nós é para o nosso crescimento. E Ele é tão cheio de amor por nós que Ele não quer o nosso sofrimento. Então, quando o sofrimento chega à nossa porta, é porque nós estamos colhendo das sementes que nós plantamos, ou no passado, ou mesmo nessa vida, e nós temos que passar pelas dificuldades, com coragem, com serenidade, com os pés sangrando, da maneira que Paulo de Tarso disse que o cristão, ele deve estar sempre em pé para o bom combate. A gente pode até cair, mas levante e fique em pé para o bom combate. O bom combate são as lutas da vida. E muitas pessoas acham que destruindo o corpo físico, ela vai acabar com todos os problemas e é o fim de tudo. Então são pessoas que não acreditam, infelizmente, na vida futura, no amanhã, no retorno à pátria espiritual. E lógico que sofrem um baque porque acabam de destruir o corpo físico e percebem que a vida continua. Então, no mundo, a cada 10 segundos uma pessoa se suicida, no Brasil, a cada 40 segundos. O índice é muito, muito alto. Então, quando nós ocupamos as nossas vidas, as nossas mãos, as nossas mentes, com trabalho, com serviço, com dedicação, com amizade, com amor e com tantas situações de crescimento que essa vida nos oportuniza, nós encontramos força para superarmos as nossas dificuldades. Que nós nos atiremos no colo de alguém, no ombro de alguém, mas não no suicídio, que é um engano muito grande para a alma, porque ela não consegue a autodestruição, porque nós somos seres imortais. E o momento da nossa partida para o mundo dos espíritos é Deus que sabe. É Ele que determina o momento melhor para o nosso retorno à vida espiritual. Então, que nós, diante desses acontecimentos, nós possamos direcionar os nossos pensamentos a essa alma, envolvendo nas nossas melhores vibrações. Porque o sofrimento dela já é grande para que nós critiquemos o ato, ou para que nós temos conjecturas porque, ou isso ou aquilo. É um momento em que nós devemos olhar o lado humano, olhar o nosso lado fraternal e desejar o melhor, porque Deus direciona todos e irá direcionar da melhor maneira possível também, dentro da história reencarnatória dessa pessoa, o melhor para ela, para que ela consiga se recuperar de ato tão violento. Patrícia? Silvia, eu queria, antes de você me fazer a pergunta, se der tempo, né? Mas essa pergunta é uma pergunta do nosso internauta e eu quero responder se for possível.
É a pergunta do Roberto e ele nos pergunta: quem é cremado, como fica na ótica espírita, né, o processo reencarnatório? Então, para dizer que quem é cremado não fica em desvantagem no processo reencarnatório, ele não tem nenhum tipo de punição, porque hoje ser cremado é uma opção, né? Uma opção do espírito antes de falecer, é óbvio, e uma opção também familiar, né? Por conta do espaço ali nos cemitérios, outras pessoas porque não querem pensar em seu corpo sendo digerido ali pelos vermes, enfim, que é o processo natural, né, da vida, que é esse tipo de situação que acontece com todo mundo, porque nós reintegramos a matéria, a própria matéria, devolvemos este corpo à terra, à mãe terra. Né? Então, isso é a coisa mais natural do mundo. É que assim, nós temos alguns estudiosos da doutrina espírita que estudaram esse assunto e nos dizem, então, que após o desencarne, quando a pessoa desencarna, seria prudente que se aguardasse algumas horas, umas 72 horas, para que o corpo fosse, então, cremado, a fim de que o próprio espírito se desligasse daquele corpo material e daí pudesse então acontecer a cremação de forma natural. Então não há um obstáculo, né, mas sim uma recomendação de que o corpo não seja cremado tão logo seja feito ali o velório e tal, às 24 horas, né, que se espere essas 72 horas. Há um orador espírita chamado Miguel Sardano, e ele fala bastante sobre esse assunto. Se você quiser procurar na internet, Miguel Sardano, ele fala com bastante propriedade sobre esse assunto da cremação. É mesmo porque, né, Eulécia, muitos processos, a morte não significa desencarnação, não são sinônimos, porque o corpo morre pela parada respiratória, pela parada do coração e cerebral, mas o espírito nem sempre desencarnou imediatamente, né? Às vezes leva alguns dias para o processo de desligamento acontecer. Alguns são algumas horas, mas alguns espíritos levam tempo para haver essa desconexão do espírito da matéria. Então, Chico Xavier e o Miguel Sardano segue muito o ensino do Chico Xavier. Ele dizia: aguarde 72 horas, né, Eulécia? 72 horas realmente é o mais aconselhado, né? Patrícia, por que quando nós tentamos começar a melhorar a nossa conduta moral, a gente diz assim: a partir de amanhã não vou mentir mais, a partir de amanhã eu não quero mais guardar ressentimento, ou vou me tornar uma pessoa melhor, fazemos planos para melhorar moralmente e começa a acontecer barreiras, aparece que entravam, parece, esse processo. Isso a gente comenta muito e é muito comum que aconteça quando a gente decide, por exemplo, frequentar um grupo de estudos ou frequentar a casa espírita ou mesmo qualquer religião. Por quê? Porque nós nos predispomos a mudar, a quebrar paradigmas, a mudar, a uma transformação. E toda transformação do habitual requer empenho, requer persistência, sem falar ainda da influência que os espíritos causam em nós. Nós somos influenciados o tempo todo por eles e cada vez que nós tentamos fazer essa modificação, quebrar essa rotina de ficar em casa ou de fazer um outro programa que não seja ir à casa espírita ou frequentar a sua religião, nós encontramos mesmo esse obstáculo. Inclusive encontramos esse obstáculo quando nós resolvemos mudar o padrão vibratório, quando simplesmente resolvemos pensar diferente, fazer novas leituras, assistir outros programas de televisão, palestras. Isso também nos acontece, somos tentados muitas vezes a não prosseguir, mas nós devemos ser persistentes, a fim de conseguir o nosso intento, que é essa modificação. Afinal, Santo Agostinho mais uma vez nos lembrou que Jesus disse: conhece-te a ti mesmo, e nos conhecendo nós podemos nos modificar. Então é muito importante que a gente faça esse reconhecimento de que nós vamos encontrar obstáculos em tudo, mesmo porque as raízes do mal, então o mal ele se enraiza mesmo, faz parte da nossa vida, de todos nós.
não fugimos à regra, certo, Silvia? É verdade. E é interessante que acontece com muitas pessoas de começarem a frequentar o centro espírita e passarem mal, e aí não querem ir mais. Mas é apenas um choque vibratório. Às vezes a gente tem vibrações tão baixas, espirituais, que quando nós chegamos na casa espírita, a vibração é muito alta, esse choque de vibração repercute no corpo físico. Às vezes a pessoa tem sensação de desmaio, passa mal e ela acha que ela passa mal porque vai na casa espírita. Nós devemos ser insistentes, porque o ambiente é maravilhoso. E com o tempo a gente começa a equilibrar as nossas vibrações e vai sair da casa espírita muito bem. Agora uma pergunta polêmica. É polêmica ou não é polêmica, Patrícia e Eulécia? A questão da nossa alimentação, né? Muitos dizem que nós não devemos comer carne, outros que nós podemos comer carne, que o que importa não é o que entra dentro do nosso corpo, que é importante, outros porque tem repercussões físicas, outros que tem repercussões espirituais, a gente comer carne de animal. Qual que é a visão espírita, Eulécia? Olha, Silva, Jesus já disse, quando chamaram a atenção que os seus apóstolos não lavavam as mãos. E ele também já disse que o mais importante é o que sai da boca e não o que entra, né? Isso ele quer dizer o seguinte, que nós ainda, uma grande parte da humanidade, ainda tem necessidade de comer a carne, ainda tem necessidade das proteínas animais. Mas com o tempo, nós temos que procurar realmente não fazer uso dela, com o tempo. Não é que seja pecado, que seja crime, que não devemos comer. Por quê? Ao comermos a proteína animal, nós também absorvemos os fluidos deste animal. E a imprensa já mostrou diversas vezes como esses animais são tratados, como é que eles são abatidos, o sofrimento deles. Então, eles sentem, tem animais que eles sentem a hora da morte e eles ficam alvoroçados. Então, esses fluidos, essa vibração do animal, nós acabamos absorvendo uma parte deles. Então, por isso que com o tempo, o corpo tem necessidade, tem corpos que têm necessidade de proteína animal. Eu mesma fui vegetariana por muitos anos, aí tive um problema, eu tive que voltar, foi muito sacrificado voltar a comer carne, mas o meu organismo ainda tinha necessidade disso. E tem pessoas que passam a vida toda, já são décadas e décadas sem a carne e não tem necessidade, não sente falta. Como acontece com o meu organismo, sei de outras pessoas que também aconteceu a mesma coisa, teve a necessidade. Não é que precisa comer carne todo dia, não. A gente deve procurar se alimentar da maneira mais saudável possível. E hoje nós estamos numa fase de muito esclarecimento quanto a esse fator de alimento e que aqui vai tomar muito tempo, o nosso programa já está terminando, né? Mas é muito importante cuidarmos da nossa alimentação, porque é o combustível do nosso corpo. Da maneira mais saudável possível e de acordo com, de foro íntimo, essa questão da carne, né? Tira um aí para nós, Eulécia. Vamos ver quem vai ganhar o livro Fonte Viva. Nossa, essa foi 2, vamos ver se essa sorteada. Vamos lá. Foi a Maria de Lourdes Pilate, através da nossa página no Facebook. Seu livro vai estar a partir de amanhã à tarde, sexta-feira, dia 1º de setembro, na Livraria Espírita Educadora, na Rua Santos Dumont, ao lado da Cefam, a Sociedade Espírita Francisco de Assis. E você faça excelentes leituras, é um livro bastante longo, mas de leituras curtas, capítulos curtos. Eulécia, terminamos mais um programa. Patrícia, semana que vem nós temos feriado, então nós teremos a reapresentação desse programa de perguntas e respostas, mas dia 14 estaremos aqui ao vivo com mais um programa. Tchau!